Alô galera goiana, alô galera atleticana, alô você torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Atlético e Vasco empataram por 1-1 no estádio Antônio Ascioli. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês vários dados, né, e também fazer uma análise desse empate entre rubro-negros e alvinegros no estádio Antônio Ascioli. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria receba a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. A sua participação é sempre muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever. Será um prazer contar com a sua participação neste projeto dedicado ao futebol goiano. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer Locação de Impressoras. Na Viegas Printer você encontra impressoras e computadores que atendem à sua necessidade, que atendem à sua realidade. O atendimento em qualquer lugar do estado de Goiás. Para falar com um dos consultores da Viegas Printer, 99143 7700. Vamos começar essa análise trazendo para vocês os principais dados do jogo. Posse de bola. Essa foi uma circunstância do jogo, né? O Vasco sempre com mais posse de bola, mas o Atlético mais perigoso. 43,8% de posse de bola para o Atlético, 56,2% de posse de bola para o Vasco. Observe, o Atlético com a menor posse de bola, mas finalizou quase 3 vezes mais do que o Vasco. 23 finalizações do Atlético, 6 no gol, 7 finalizações do Vasco, 2 no gol. A precisão nos passes 83% a 89, cruzamentos 26 do Atlético, 28 do Vasco, lançamentos 39 do Atlético, 27 do Vasco, desarmes, aí um número baixo do Atlético, apenas 4, 9 do Vasco, escanteios 7 para cada lado. Agora vamos conferir o time que o técnico Wagner Mancini utilizou durante os 90 minutos. Ele que fez apenas 3 alterações, né? Das 5 possíveis, fez apenas 3. Pedro Rangel no gol, Maguinho na direita, foi expulso. Adriano, Pedro Henrique e Guilherme Romão. O Gonzalo, Freitas, Baralhas e Shailon, que saiu para a entrada do Max. Lá na frente o Alejo Cruz, depois o Haldney, o Emiliano e o Luiz Fernando. Então essa foi a formação do Atlético. O mapa de calor, aí está. Observe que o Atlético não tem grandes volumes de posse de bola em determinadas regiões do campo, mas era um time muito vertical, né? Então o Atlético não ficava rodando a bola, seja no campo defensivo ou na intermediária ofensiva. Era um time que quando roubava a bola tentava rapidamente definir as jogadas e conseguia, em grande parte delas, fazer essa definição. O Vasco você já vai ver o contrário, tá vendo? Uma posse de bola muito grande, principalmente no setor defensivo. O Vasco é um time que usa muito o lado direito para fazer a saída de bola, isso fica muito claro no mapa. Mas quando entra no campo ofensivo, ele já busca o ataque pelo lado esquerdo. Então era uma equipe que normalmente saía pela direita, fazia uma transição no meio campo ali e aí acabava, finalizava o ataque pelo lado esquerdo. É o que se chama de começar a jogada num corredor, terminar a jogada em outro corredor, uma característica da equipe vascaína. Agora falando especificamente do jogo. O Vasco teve um certo controle da partida ali sem levar qualquer perigo ao gol do Atlético por cerca de 6 ou 7 minutos. Quando o Atlético chegou pela primeira vez aos 8 minutos, marcou o gol numa bela enfiada de passe do Luiz Fernando e uma conclusão muito boa do Emiliano. É um jogador que peca muito nas conclusões, mas nessa conclusão ele foi muito feliz, bateu forte no alto para fazer 1-0. E a partir dali o Atlético dominou o primeiro tempo de uma maneira até assustadora. O volume de jogo que o Atlético conseguiu colocar no primeiro tempo e principalmente as oportunidades criadas foi num volume pouco comum para esse futebol tão competitivo dos anos 20. Então um Atlético que poderia, né, ter aberto uma vantagem grande diante do Vasco. Praticamente o Atlético criou oportunidades para praticamente encaminhar a sua classificação, mas parou nos erros de finalização, né? Eu vejo, é muito comum, não especificamente nesse jogo do Atlético, mas em jogos parecidos com estes, dizer, nossa, o time jogou muito bem,
Só faltou o gol. O gol é muita coisa, né? O gol não é só faltou o gol, porque o gol é que resolve tudo, né? O que faltou é o que resolve. É o mesmo que você dizer, nossa, eu trabalho muito, eu só não tenho dinheiro, mas eu trabalho muito, então está faltando o que resolve. Né? No mundo capitalista, o que resolve é o dinheiro. No mundo futebolista, o que resolve é o gol. Então, o Atlético foi um time que trabalhou bem até certo ponto, que foi justamente as finalizações. Faltou qualidade nas finalizações. Né? Elas passaram próximas de ser gol. Sim, o Atlético conseguiu desenhar bem as jogadas, mas faltou essa qualidade na definição. Defensivamente, o Atlético fez um jogo muito sólido, muito bom, mas acabou levando o gol numa das poucas jogadas sóbrias do Vasco dentro de campo. Existe um erro de marcação ali, né, no lado direito do ataque do Atlético, defensivo do Atlético, quando o Vasco cria aquela jogada numa tabela, e no cruzamento eu vi muito mais méritos do cruzador e do Verratti, né, foi o Lucas Piton quem faz assistência para ele, do que propriamente da defesa do Atlético. Falhas, mas nesse caso, na definição da jogada, eu vi mais mérito do que deméritos defensivos. Agora, no início da jogada, ali sim, o Atlético acabou dando muita liberdade na tabelinha do Piton para que ele pudesse fazer o cruzamento. Mas é claro que o sabor é muito amargo, né? Existe uma série de fatores que colaboram com isso. O clube vive um momento de muita dificuldade no Campeonato Brasileiro, uma ausência, um jejum grande de vitórias. Passou por algo parecido contra o Bahia. Dessa vez foi ainda mais exacerbada a dor do empate, né? Porque o Atlético fez um jogo contra o Vasco com mais possibilidades de vencer, inclusive, do que contra o Bahia, e aí sofre um empate outras vezes nos minutos finais. Então é sim um momento dramático para o Atlético dentro do ano. Né? As coisas não acontecem, nem mesmo quando a equipe consegue ter um desempenho satisfatório, as coisas acabam não acontecendo. E não é fácil você quebrar um momento como esse. Né? Uma vitória, a tendência é que ela pelo menos amenize essa amargura, né, que o Atlético vem vivendo, amenize essa via crucis que a equipe vem passando, mas não foi dessa vez ainda que o Atlético voltou a vencer dentro da temporada de 2024. Aspectos que eu vi evolução defensivamente. Eu vi um Atlético se defendendo melhor do que vinha na média se defendendo ao longo dos últimos jogos. Foi um sistema defensivo mais sólido, tomou o gol, mas o desempenho de um modo geral foi bom, o desempenho defensivo. Ofensivamente, conseguiu criar bem, o que é um mérito também. Criar é um mérito, mas ele é um mérito que só tem valor, valor eu falo matemático, se for se um bom percentual dessa criação for transformado em gol, e isso não aconteceu. Né? O Atlético desperdiçou várias boas oportunidades, pelo menos 4 claríssimas, de fazer o segundo, de fazer o terceiro, de definir o jogo, e acabou não fazendo. Então, a não vitória do Atlético, vamos dizer assim, ela passa muito mais pelo desempenho ofensivo do que do defensivo. Ofensivamente, o Atlético teve chance de definir o jogo e não definiu. Defensivamente, sofreu um gol? Sofreu. Mas até repito, para mim, num lance de muito mais mérito do atacante do Vasco do que propriamente do sistema defensivo da equipe do Atlético. Individualmente, Pedro Rangel não comprometeu. Maguinho, um jogo razoável, não foi brilhante, mas não comprometeu, com exceção da expulsão. A expulsão do Maguinho foi expulsão merecida. Perdeu a cabeça, bateu com o joelho na cabeça do jogador do Vasco. Ali você tem que ter cabeça fria. Não teve, foi expulso. Os zagueiros do Atlético, os dois com bom desempenho. Romão, se ofensivamente não foi brilhante, mas defensivamente foi muito sólido. Os dois volantes do Atlético bem dentro do jogo, dominando o meio campo do Vasco. O Shailon fez um bom jogo,
né, assistência para o Emiliano, naquele quase gol do Atlético, recebeu uma bola do Alejo muito boa, né, ele tentou tocar, ele foi mal nas finalizações, né, porque ele teve duas boas chances, uma na enfiada de bola do Alejo no primeiro tempo, uma outra no segundo tempo, que a bola sobra para ele, ele tenta bater de chapa e acaba errando o gol. Então, foi bem na criação, mas foi um extrato do Atlético, né? O Charlton foi bem na criação, mas não foi bem na definição. O Alejo, um jogo interessante, Emiliano foi importante voltar a fazer, né? Desde a final do Campeonato Goiano que ele não fazia gol, muito tempo sem fazer gol. Aliás, há muito tempo um centroavante do Atlético não fazia gol. E o Luiz Fernando, que conseguiu participar muito bem no primeiro gol. Foi um jogador. E depois ele dá uma ajeitada de bola para o Alejo também muito boa no final do primeiro tempo, mas o Alejo acaba batendo por cima. Wagner Mancini, a estratégia dele prevaleceu durante o jogo. Se o Atlético não venceu, não foi por culpa do Mancini. O Mancini desenhou o Atlético, organizou o Atlético taticamente para vencer o jogo. E não fez isso por execução dos jogadores. A ideia dele prevaleceu dentro do jogo. As substituições, até vi o Watson comentando, né, no pós-jogo que por ele nem mexeria no time, e isso às vezes acontece, só que nesse jogo tão intenso do futebol contemporâneo, é muito difícil você ficar 90 minutos com os mesmos jogadores, né? O desgaste de alguns é maior, e aí se você não mexe, você começa a perder força física e corre o risco de acabar perdendo o resultado por conta disso. Então, as mexidas dele, mexeu no Shailon, né? Ele mexeu no Shailon, mexeu no Alejo também, né? E no Emiliano. Foram os três jogadores que ele mexeu. Acho que a que comprometeu foi do Emiliano, né? Porque acabou caindo. O Emiliano fazia um jogo interessante até aquele momento. Mas o atleta está vivo dentro da Copa do Brasil. Isso é um fato, né? O Atlético está vivo dentro da Copa do Brasil. Não é o favorito para se classificar, mas mostrou que tem condições de competir contra a equipe do Vasco da Gama. Mas eu quero saber de você, torcedor, a sua análise, a sua avaliação do que foi esse Atlético e Vasco, Vasco e Atlético. Meu muito obrigado pela sua audiência. Se ainda não deixou o like, eu te convido assim a deixar. Se ainda não se inscreveu, outra vez eu te convido a se inscrever. Será um prazer contar com a sua participação aqui no Futebol 62. Fiquem todos muito bem e até o nosso próximo encontro.